Fala pessoal, bem-vindos aqui ao Filo na Rede. A gente vai começar a nossa discussão aqui da nossa live pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente está conectando no Instagram. E é importante a gente pensar que essa é a última live, né, antes do Enem de vocês. Então a gente tem algumas questões aqui para serem debatidas com a professora Ana, né, a professora Ana que dá aula de redação na nossa plataforma. E é claro, né, fazer aí as nossas conexões de temas, fazer a nossa conexão de ideias, muito importante, né, para a vida de vocês, muito importante para a gente começar a debater, né, temas que podem ser temas amplos, temas bastante complexos. Então a Ana vai começar falando um pouquinho sobre a importância da estrutura, né, Ana? A gente estava discutindo isso, né, a importância da estrutura e da redação, até mais que o tema, né? Talvez isso seja mais fundamental para o aluno que está em casa se preparando para o Enem. Olá, é exatamente isso que nessa reta final é bastante interessante que você tenha em mente. É bastante comum, de repente, vocês aí pensarem, nossa, qual será o tema, até que ponto nessa nossa discussão, comentário, eu não vou sair com a certeza do que vai acontecer no domingo. Primeira coisa, é preciso que a gente saiba que a estrutura é mais relevante para vocês. É preciso que vocês tenham em mãos qual certeza? A certeza de que quem domina a estrutura tem a praticidade, tem a tranquilidade de uma boa produção, quer dizer, no domingo agora. E o que nós, assim, temos a certeza é de um perfil social, nacional, atrelado ao recorte temático Enem. Então, é fato que o Enem, ao longo dos últimos anos, tem trabalhado com as minorias, essa minoria marginalizada, que exige, que precisa, né, que seus direitos sejam assegurados. Então, se nós fizermos uma análise, um histórico rápido do Enem, isso é bem importante para que você entenda qual vai ser o nosso bate-papo hoje. Se nós pensarmos em 2012, nós tivemos a temática do movimento migratório para o Brasil no século XXI. 2014, então, ou seja, nós já tivemos uma minoria envolvendo, por exemplo, os refugiados. 2014, nós tivemos a temática da publicidade infantil em questão na realidade brasileira. Então, minoria, crianças expostas a todo um aparato midiático, por exemplo, e de consumo. Tivemos em 2015 a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Mais do que isso, 2016, caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. 2017, nós tivemos a questão atrelada aos surdos e o quanto é preciso inseri-los na questão educacional e no mercado de trabalho. Só para que vocês tenham uma noção do quanto a minoria é forte. Então, isso é fato. Qualquer professor, qualquer comentário que se faça envolvendo o Enem, você tem as minorias presentes. Agora, qual é a questão? Quando a gente pensa num tema pré-estabelecido e num modelo, num paradigma, num esqueminha pronto. É exatamente o risco de você escrever um texto tangenciado, que pode, às vezes, até levar em fuga. Primeiro ponto, então, se eu penso em mulher, eu tenho um tema elaborado sobre a figura da mulher e a violência. Na verdade, o assunto mulher não se restringia a essa questão da violência. Olha o quanto o termo persistência nortearia a sua abordagem. Você tinha que partir de um pressuposto, foi feito algo, no caso, havia sido a Lei Maria da Penha, e mesmo assim a violência se faz presente na realidade brasileira. Então, a lei seria essencial. Quando eu paro para pensar na questão atrelada ao movimento migratório, muitos alunos na época pensaram em bolivianos e haitianos e uniram esses dois grupos mão de obra barata, quando na verdade muitos haitianos, engenheiros que poderiam ser remanejados, por exemplo, para o Vale do Paraíba, em que nós tínhamos e temos a necessidade de mão de obra qualificada. Portanto, é essencial que você entenda que eu tenho uma temática e o Enem cada vez mais, ele quer o quê? Que você trabalhe a partir de sua criticidade. Sobre deficiente, pessoas com deficiência. Tá, foi os surdos. E aí? O que eu escrevo de maneira específica? Então, eu tenho o aparato
da questão atrelada a um estatuto, eu tenho a realidade, mas eu tenho que canalizar. E aí, como é que eu lido com o recorte pronto? E a partir desse viés, a gente pode refletir a questão, por exemplo, de 2013, com os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Olha que interessante, muitos alunos, de repente, nesse ano, escreveram sobre a questão de bebida, direção. Agora, muitos alunos saíram da prova com o seguinte questionamento: mas se a lei era o foco central do tema, a lei já era a proposta de intervenção. O que eu deveria escrever? E aí entra exatamente a tranquilidade que você precisa ter no domingo. Eu não preciso decifrar ou eu não preciso sair com a certeza de o tema X ou Y. Eu preciso chegar, bater o olho na temática e buscar a coletânea. No caso do Enem, a coletânea trazia o quê? Trazia vários bares, bafômetros, um projeto que foi feito no Rio de Janeiro, perfeito, atrelado à questão de beber e dirigir com pessoas vitimadas por conta de bebida e direção. E aí o aluno veio com esse questionamento: se o tema traz uma lei e a lei é a solução, o que eu devo escrever? Exatamente isso. Até que ponto uma lei muda uma consciência social? Então, no caso, eu olhei para os alunos e disse assim: coletânea é feita para ser contestada também. Até que ponto, em todas as cidades, em todos os estados brasileiros, nós tivemos uma campanha extremamente bem elaborada, como aconteceu naquele ano no Rio de Janeiro. Quer dizer, com panfletos, com depoimento das pessoas, quando os motoristas eram parados: olha, se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou um cadeirante, é porque alguém agiu com irresponsabilidade ou fui eu que saí e de modo irresponsável dirigindo, aconteceu tal acidente. Então, o aluno precisa ter essa noção de que o Brasil não se restringe ao Rio de Janeiro e mais, se somente a lei fosse suficiente, nós não teríamos tantos aplicativos e as pessoas nos bares bebendo, sabendo de um comando. Assim que o comando se desmantela, eu pego meu carro alcoolizado e vou para casa. Então, é muito importante que a gente comece esse bate-papo, Gui, exatamente com esse olhar. Nós não estamos aqui com a certeza de uma temática, mas nós estamos aqui com a certeza de que é preciso ter um olhar atento ao tema, ao recorte feito através da coletânea e de uma estrutura bem edificada. É sobre isso que nós vamos discutir hoje. Eu acho que é legal a Ana ter falado isso, porque a gente vê muita gente prometendo, né? A gente vai acertar o tema, a gente já vai com uma estrutura pronta, e na verdade isso pode prejudicar você na hora da prova, porque, como a Ana disse, pode ter uma variação ali no recorte temático, e aquela estrutura que você decorou, que você fala, essa estrutura vai valer sempre. Gente, esse papo é um papo que não pode colar mais, ele danifica vocês, né? Então é um papo que dá uma falsa segurança. Então você tem que ter a segurança de bater o olho na coletânea, interpretar, estar muito bem, né, colocado aí nos assuntos, ter referência de autores, de filósofos, de sociólogos, sim, referências literárias, para você poder adaptar, né? E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, que não é nada diferente, né, hoje do que a gente faz no nosso aplicativo, sim, né, nas nossas reuniões, para poder criar os temas de vocês, poder debater. Então a gente vai pegar alguns temas hoje ligados a leis importantes, né, atuais, para poder justamente discutir, caso seja, né, um desses temas. Ótimo, nossa, maravilhoso, a gente discutiu, mas pode ser um tema, né, como mobilidade urbana, a gente não sabe. Sim, é verdade. Né? E é um tema que você precisa estar, obviamente, aí pensando que autores, que argumentação eu teria na hora da minha redação. Sim. Então é importante saber que dominar a estrutura do Enem não significa decorar um caveirão na hora e jogar ali achando que você vai tirar uma nota 1000. Não é assim que funciona, né? É mais complexo do que isso, tirar uma nota boa no Enem, né? Então, eu vejo muita gente falando, é fácil, é trabalhoso, como qualquer prova é trabalhosa. Mas é possível desde que você discuta, debata, desde que você saiba fazer isso de uma forma mais competente do que apenas, né? Vou chegar lá, vou jogar em 10 minutos e pronto, né? Vou transcrever o que está aqui. Não é bem assim.
tem que ter toda essa referência da coletânea e tal. Acho muito legal você falar da lei, porque existir lei, gente, não significa que o brasileiro respeite essas leis, né? Você pega, por exemplo, no Sérgio Buarque de Holanda, que é um sociólogo fundamental, muito útil para vários temas de redação, o Sérgio Buarque ele fala do homem cordial, que o brasileiro se desenvolveu com uma afetividade, cordes vem da palavra coração em latim, né? Então não é um homem bonzinho. É o jeitinho brasileiro que a gente tem de muitas vezes escapar da lei, né? A gente sabe que existe a lei, mas a gente muitas vezes não cumpre essa lei. Então, o homem brasileiro, o homem cordial, ele é dotado de afetividade, de irracionalidade, de personalismo. Então, muitas vezes você sabe que a lei existe, você sabe que se a lei fosse cumprida, melhoraria o contexto. Mas aí quando vai contra os seus privilégios ou quando vai contra as suas vontades, aí você tem esse papo de que, não gosto dessa lei, essa lei eu não vou cumprir. Só que a lei é geral, a lei não é individual. A lei não deveria estar submetida a critérios individualistas. Então, se a gente reconhecer que a lei é importante, por isso, a gente tem um debate sobre a lei, que ele é fundamental, não aceitar qualquer lei, mas entender a representação da lei, né? A aplicação da lei, o quanto isso é importante também no nosso dia a dia. Então, quantas vezes a gente vê casos de pessoas que, como a Ana disse, né, vão, por exemplo, num barzinho, aí bebem, sabem que existe a lei seca, sabem que existe, né, toda uma vigilância hoje do Estado em relação a isso, e mesmo assim, as pessoas ou se arriscam, né, ou não pegam um Uber, né, não pegam um transporte terceirizado, ou então, muitas vezes, as pessoas têm grupos, né, você estava falando disso no WhatsApp, grupos de internet para avisar essa lei seca, avisar onde está, para fugir da lei. Aí depois você exige que os brasileiros cumpram a lei se você não cumpre, se você foge. Então é a velha questão, né? O brasileiro precisa entender que na relação entre público e privado, o público ele deve ser de todos, o bem comum. E a primeira coisa é respeitar as leis. Então as leis existem, né? Mas elas muitas vezes ou não são aplicadas ou não são respeitadas, não são vistas com legitimidade. Né? Então essas leis que a gente vai discutir aqui hoje são leis que envolvem algumas polêmicas, algumas questões bem atuais e podem orientar aí a nossa discussão nos temas, né, de redação que a gente vai debater hoje aqui. E Gui, isso que você trouxe é muito importante. Essa questão é que nós não sabemos o tema, mas nós sabemos que existe esse viés social que envolve os pilares da sociedade e daí tantas temáticas que podem estar atreladas à mobilidade, à questão da sustentabilidade, cultura, educação. Agora, é certo que geralmente há um diálogo com teoria versus prática. Então, para você que às vezes precisa de estrutura, uma ideia muito interessante, o Enem sempre vai trazer esse contraponto, porque às vezes você está aí em casa pensando assim, mas será que eu posso fazer uma crítica atrelada ao governo? Claro que sim, existem aí várias leis bem elaboradas e não na verdade, regulamentadas. Então, eu posso sim exigir do Executivo, eu posso cobrar do Ministério Público, e são os acertos que são feitos. Então, na verdade, quase todas as temáticas do Enem passa por aquilo que está previsto num artigo, que está previsto num estatuto, que está previsto numa política nacional e que ainda assim não, quer dizer, está em prática de uma maneira efetiva, de uma maneira a melhorar, a inserir, a incluir. Então, uma dica interessante, de repente, para que você edifique a sua introdução, é você partir daquilo que está explícito na teoria e, de repente, você contestar com um número devidamente analisado, oferecido com muita frequência na coletânea. O Enem ama trazer na coletânea o infográfico, esse tipo de gênero em que você mistura imagens e textos verbais para que você faça o quê? Uma análise dessa realidade. Então, se não for um infográfico, vai existir uma fotografia que vai mostrar uma realidade discrepante. Se não for uma fotografia, uma tirinha, uma charge. Então, como é que você vai lidar com essa questão? Então, você joga a lei e na sequência, ou com as suas palavras, ou de maneira explícita, na íntegra, entre aspas, e na sequência, todavia, entretanto, porém. E aí você já parte para a realidade e na sequência você entra com o seu viés, ou seja, o seu ponto de vista, a sua tese,
para que você defenda ao longo dos 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí, pensando nisso, nós verificamos algumas leis que foram sancionadas no primeiro semestre. E alguns projetos de lei que acabaram por gerar polêmicas em Twitter, em Facebook. Porque tem isso, né? Tem também essa coisa do tempo, né? O primeiro semestre tem que ser referência porque o segundo semestre a prova já está meio que exatamente, feita, né? Elaborada. Então a gente começa a pensar que o primeiro semestre talvez seja um recorte importante para a gente poder avaliar, né, essas leis, esses possíveis temas que a gente vai debater aqui hoje. Sim. Né? E leis que causaram polêmicas, né, Ana? Leis que trouxeram polêmicas. Então, acho muito difícil um tema de redação que não traga minimamente uma polêmica, né? Qualquer coisa que a gente for debater, até mesmo mobilidade urbana, que o pessoal fala, né, que a mobilidade urbana, nossa, Gui, mobilidade Quando urbana, será? Nossa senhora, a gente está esperando há tempos, e é um tema tão insosso, e não é tão insosso, né? Tem toda uma problemática nas grandes cidades em relação hoje às questões de mobilidade. Mas as leis que são interessantes, né? A Ana destacou algumas aí para a gente poder debater, então ela vai falar um pouquinho, né, do tema, a gente vai fazer uma discussão aqui de autores possíveis para citar, e aí ela vai dando umas diquinhas para vocês, né, das redações, o que fazer, como que é melhor adequar. E aí ainda, antes nós começarmos, Gui, você trouxe uma questão muito interessante, né? Tem aluno que diz assim, desde que eu me entendo por estudante, eu espero mobilidade urbana. Mas mobilidade urbana é uma temática brilhante, né? Se nós fizéssemos uma analogia às cidades e o corpo humano, olha o quanto é interessante nós pensarmos nos fixos, que são o quê? São as escolas, a educação, a saúde, a cultura, é trabalho. E se eu penso nos fluxos, né? Uma cidade ela não se edifica sem os fixos e fluxos. E os fluxos, se nós fizéssemos um paralelo à nossa corrente sanguínea, quer dizer, é uma mobilidade coerente que faz pulsar a vida em uma cidade, com sonhos, desejos, com bens, com produtos, com pessoas. Então, na verdade, é um tema que se torna brilhante e essencial. E o quanto isso reflete nas patologias sociais, exatamente. Gente. O estresse, né? A gente tem justamente a mentalidade, né, de quem vive numa cidade que tem problemas de mobilidade, o que resolveu os problemas de mobilidade é muito diferente. A saúde mental, né? Isso também envolve algumas questões. Então, toda uma psicologia social que pode desenvolver a partir de um tema que você fala que é insosso, mas talvez que possa ser desdobrado num tema que seja interessante, né? Discussões sejam muito interessantes. Então, é bem legal você falar disso. Adorei essa relação, né, com o corpo humano, com o fluxo sanguíneo, que de fato, né, requer um fluxo, né, requer um bom funcionamento do sistema, né, uma visão sistêmica. E é exatamente isso que eu acho que nós poderíamos tirar dessas questões atreladas à lei. Acho que uma polêmica foi, né, a lei sancionada em março pelo presidente, proibindo o casamento infantil. Então, essa é uma questão que gera polêmica. Nós temos a outra lei atrelada ao agilizar aí, né, da busca e localização de pessoas desaparecidas, e o projeto do Major Olímpio atrelado à questão presumida de doação de órgãos. Então, foram assim as polêmicas do primeiro semestre. E lógico que é uma discussão para que você trabalhe aí na mesma linha, caso você precise pensar em qualquer outra possível temática. Diante de uma lei, como é que a gente procede essa discussão? Nós falamos agora da mobilidade, que é algo visível. Agora, quando eu penso em proibição de casamento infantil, você deve pensar assim, mas ao meu redor, qual é a criança casada que eu conheço? E a partir daí, antes um pouquinho nós estávamos discutindo, né, Gui? Essa questão, casamento infantil, foi sancionada a lei que proíbe, mesmo com autorização dos pais, o casamento de menores de 16 anos, seja por gravidez, seja por abrandamento de uma questão penal. Então, Gui, eu achei muito interessante o que você trouxe, porque são 877 mil crianças casadas até os 15 anos. Desse montante, 88 mil até os 10 anos. E é uma realidade de qual Brasil? Então, a gente discutia isso e você trouxe um argumento muito interessante. É uma questão né, que me Gui? lembrou muito o Freud, sabe? O Freud e a questão da sexualidade
infantil, que é uma polêmica, né, imensa na teoria freudiana. Ele fala das fases do desenvolvimento sexual, né, desde o nosso nascimento. Então a criança já nasce dotada de sexualidade, mas ela não tem consciência disso e obviamente não está ainda maturada na natureza para isso. Então Freud ele narra pra gente as fases, né, do desenvolvimento sexual. Ele fala muito de que durante um bom tempo a gente fica numa fase de latência, sabe? Ou seja, uma fase que as forças sexuais elas ficam completamente adormecidas. Então, mais ou menos dos 6, 7 anos de idade até os 12, 14, a gente está ausente, na maioria da comunidade humana, a gente está ausente dessas forças sexuais. E depois volta com força total. Né? Então você pensa que, por exemplo, o porquê a gente estabelece 16 anos, né, 18 anos, né, essas convenções sociais, elas estariam de acordo com a nossa biologia, a nossa sexualidade, né, com o despertar dessa sexualidade no psíquico. Então eu falei para Ana que é uma polêmica, né, que o Freud levanta aí, que as crianças também são dotadas de sexualidade, embora tenha essa fase de dormência, né, nessa fase que eu citei, a fase de latência, a sexualidade ela está presente, ela existe desde o momento que a gente nasce. Só que isso envolve uma série de questões. Imagina o Freud, no começo do século XX, falando isso. Você imagina a chuva de críticas que ele não recebeu, principalmente dos setores religiosos, né, que sempre olharam a criança como um anjo de Deus, como, né, alguém que não tem sexualidade. E qual que é o limite disso na discussão, por exemplo, de uma pedofilia, sabe? Então a gente começa a pensar que antigamente, em outro momento, você pega Carlota Joaquina, por exemplo, ela casou com Dom João VI quando ela tinha quase 10 anos de idade, né? E isso a gente olha hoje com um ar meio que escandaloso. Só que isso acontece na sua sociedade. A Ana tem dados disso que são dados alarmantes e um assunto que é invisível, né? Um assunto que você geralmente quando você quando debate isso com as pessoas, elas falam, mas isso não acontece. E acontece muito. Olha o tamanho do Brasil, gente. Olha as localidades que existem. Olha a nossa cultura, né? Que é uma cultura que tem alguns elementos muito arraigados, né? A gente está falando do Weber. O Weber fala de algumas ações sociais tradicionais que são habituais. Então, ação social é toda ação cujo sentido é orientado em relação ao outro. Então, a ação social para o Weber pode ser de vários tipos. Uma delas é a ação social tradicional, que é baseada num hábito. Um hábito que é tão irrefletido, né, que acaba se tornando uma tradição. Então você imagina que com a mãe foi assim, com a avó foi assim. Então não existe muita polemização, sabe? Não existe muito questionamento dessa família específica. E por outro lado, né, existe também os aproveitadores, os exploradores da sexualidade infantil. Né? Existe toda uma questão também ligada, né, a um certo banditismo, a um certo poder de troca, né, de compra e venda de pessoas. O que a Ana estava falando é que é um tema bem interessante que dá pra gente entrar nessa abordagem do tráfico humano, né? Na ideia de justamente assim, quantas crianças de 10 anos de idade não têm consciência nem noção do que está acontecendo, e aí o pai e a mãe vendem, por exemplo, para uma pessoa mais velha, né, em troca de um dinheiro, em troca de sustento. Né? Então essa lei é uma lei que eu acho que ela é muito interessante para a gente pensar nesses limites, né? Limites morais, éticos, sociais. Então um tema que no primeiro momento parece insosso, né? Eu já ouvi isso de muita gente. Não, mas o que eu vou falar de casamento infantil? Tem muita coisa pra gente debater, né? Muita coisa para falar. E Gui, e principalmente isso, é um tema, um termo novo, casamento infantil, e de repente, na hora do Enem, não que seja o tema, mas qualquer tema que dialogue com ele, você tem que ter consciência de que, nossa, será que eu já não discuti sobre isso de uma outra maneira, sobre um outro viés? Então, de repente, eu já discuti sobre abuso infantil, eu já discuti sobre exploração infantil, eu já discuti sobre questão atrelada à pedofilia, eu já falei sobre erotização precoce e de repente não é um tema novo. Então eu preciso olhar para esse tema, nossa, talvez ele esteja num recorte inusitado, para que você saia do modelo pré-estabelecido. Mas olha o quanto a gente já discute essa questão, o quanto você poderia usar como referência um personagem da literatura. É preciso quebrar
É preciso destruir essa cristalização romantizada em torno, quer dizer, de um casamento precoce. Então, olha quantos personagens do romantismo não vivenciaram isso. Agora, ainda hoje o casamento é um negócio atrelado à previdência. Então, eu acabo analisando uma família e diante da necessidade financeira, eu, como um idoso, de repente, eu me aproximo e eu digo, olha, me dê a sua filha em casamento e eu já tenho 70 anos e ela vai ficar com a minha previdência. Então, é uma questão de pagamento, é uma transação, envolve o tráfico. Então, na verdade, como é que eu posso acabar com essa fachada romantizada? Porque nós não estamos numa página da literatura. Quer dizer, então eu posso trazer da literatura romântica aos dias de hoje uma prática que precisa ser discutida. Eu posso começar esse texto com a personagem Pombinha, do Cortiço de Heloísio de Azevedo. Quer dizer, o quanto um abuso na própria infância, adolescência, pode definir toda uma vida adulta marcada pela prostituição, porque uma temática dessa de cara envolve causas e consequências. Quer dizer, a causa, que é muito importante isso para você enquanto edificação de estrutura, as causas, é uma questão de desigualdade social que faz com que o pai venda a própria filha, é uma questão atrelada a essa cultura conservadora, patriarcal, machista. Quer dizer, o fim da mulher é se preparar para o casamento. Como é que isso vai libertá-la para o mercado de trabalho, para uma emancipação, para uma luta de igualdade de gênero? E aí eu posso trabalhar toda uma questão histórica frente à figura feminina. Muito interessante, é um argumento para um D1, ou seja, para o seu desenvolvimento, segundo parágrafo. Primeiro, vamos refletir sobre a questão histórica. Não basta a lei. A lei é um marco, é o pontapé inicial. Agora, ela não vai resolver uma questão social, cultural. Mais do que isso, quando eu penso nessa abordagem, eu posso refletir sobre consequências. Consequência, uma gravidez precoce, uma jovem que se esvai aí, que é a evasão escolar. Eu não tenho perspectiva, vai ser uma vida submissa, privada, quer dizer, ao mando, quer dizer, do chefe familiar, esse homem mais velho. Mais ainda, é toda uma relação que já começa numa atmosfera de abuso e, por fim, o feminicídio. Então, olha o quanto eu tenho para discutir, mesmo existindo uma lei de março do primeiro semestre. E lembrando, né, que sexualidade, que eu citei aqui agora há pouco, não significa sexualização, gente. Exatamente. São coisas bem diferentes. Sexualidade está em nós. Agora, sexualização envolve toda uma questão cultural, né, da cultura brasileira, de sexualizar essas meninas mais novas. Inclusive tem aquele caso, né, do MasterChef, né, que aquela menina do MasterChef, a Júnior lá, que ela foi muito abusada realmente nas redes sociais, né? O pessoal cometeu ali uma sexualização precoce, né? Acho que era Valentina o nome dela, se não me engano. Era. E aí começou toda essa polêmica de nos sites pornográficos, uma das maiores pesquisas que existem, né, é que o brasileiro ele pesquisa muito pelo termo novinha. Então, quer dizer, a lei ela é suficiente para combater essa sexualização da criança e esse fetiche quase social que existe no Brasil, né, numa grande parcela da sociedade. Então, a lei ela é o começo da discussão, né? Ela não é o fim. Então, não é aquela coisa, já tem uma lei, o que eu vou discutir em cima da lei? Como a Ana disse, a lei é o começo, né? A lei ela tem como ser aplicada, aqui ela vai mudar. Eu penso, por exemplo, a Constituição de 1988. Olha só, a gente está em 2019. Então, a Constituição ela já tem aí algumas décadas de vigência. E ela criminaliza o racismo. Racismo é considerado um crime inafiançável. Mas eu tenho certeza que você em casa conhece muito racista. Tenho certeza que vocês devem perceber muitas falas racistas. Então é muito importante lembrar, né? A lei existe, mas como é que ela está sendo aplicada, qual que é a vigência dela, né? A aplicação dela, como é que está sendo aceita, esse âmbito cultural, né, que a Ana tem citado, ela é suficiente? E Gui, você trouxe essa questão assim, da questão racista, e aquilo que está incorporado é o hábito. A questão atrelada, por exemplo, a um casamento infantil, muitas vezes é algo alimentado em pequenas brincadeiras. E então, por exemplo, criança não namora, isso não é brincadeira. Então, tem campanhas do governo
enaltecendo isso. Criança não namora, isso não é brincadeira.